intelectual português que escolheu se dedicar ao grego. Até aí, nenhuma grande novidade. Corajoso, ele traduziu direto do grego clássico para a nossa língua a Ilíada e a Odisseia. Duas obras tão importantes que até hoje são referência para muito daquilo que a nossa literatura, o nosso teatro e o nosso cinema produz. Só que o tal intelectual português não ficou só nisso. Ele foi nos originais de um livro sem o qual aquilo que a gente chama de cultura ocidental não existiria. É o sonho de qualquer tradutor. E na fonte de um texto que, ao longo de milhares de anos, vem sendo lido por milhões e milhões de pessoas. Nada menos que a Bíblia. Frederico Lourenço trouxe para a língua portuguesa o Novo Testamento e a chamada Bíblia dos 70 ou Septuaginta, a versão do Antigo Testamento em grego usada pelos primeiros cristãos. Por esse trabalho hercúleo, e a citação do herói grego é de propósito, Lourenço recebeu o Prêmio Pessoa, de muito prestígio em Portugal. Ele também reuniu nesse livro comentários sobre a tradução. Ele compara os evangelhos, aponta falhas em traduções anteriores e faz reflexões interessantíssimas sobre Jesus. Ele não é judeu, nem cristão, mas considera a Bíblia o mais fascinante de todos os livros. Você não é religioso e você diz que não acredita que a Bíblia traga sem erro a palavra infalível de Deus. Mas você diz que acha que ler a Bíblia é um tempo infalivelmente bem empregue, para usar as suas palavras. Por quê? Porque a Bíblia é um espelho da existência humana, da realidade humana, de tudo aquilo que o ser humano tem de bom e de mau também. A Bíblia é um conjunto de narrativas que nós encontramos das coisas mais atrozes que o ser humano foi capaz de fazer, desde genocídios, que estão perfeitamente descritos no Antigo Testamento, até aquilo que é o evento central do Novo Testamento, que é a crucificação de um homem inocente que não fez mal a ninguém, mas mesmo para uma pessoa que não acredita em Deus, a Bíblia está cheia de, enfim, incentivos positivos para vermos a existência humana de uma forma melhor e, sobretudo, tem essa mensagem que eu acho que é para todos os séculos, que é a mensagem de que se fizermos bem aos outros, estamos a fazer bem a nós mesmos. Você diz que não se deve ler a Bíblia imaginando metáforas, alegorias, relativizando o que está ali. Mas como ler a Bíblia à letra, como se diz em Portugal, ou ao pé da letra, como se diz no Brasil, e fazer uma leitura crítica ao mesmo tempo? A minha ideia é mais de propor que os autores que escreveram os diferentes textos que integram a Bíblia, quando eles escreveram esses textos, não estavam na intenção de que as suas frases fossem lidas de uma forma alegórica. O exemplo que eu dou aqui neste livro é uma frase muito enigmática de Ezequiel, quando ele fala de uma porta fechada. Portanto, esse profeta que estava a escrever no exílio da Babilónia 600 anos antes do nascimento de Jesus, mais tarde, a interpretação católica, interpretou-se essa porta fechada como a Virgem Maria. Portanto, aquilo que eu proponho é que Ezequiel, quando escreveu esse texto, não estava nem podia estar a pensar na Virgem Maria, nem que daí a 600 anos nasceria alguém que seria depois visto como tendo nascido de uma virgem. Portanto, isso é o exemplo de uma interpretação alegórica que eu penso que não é a intenção do autor. Eu queria falar sobre a Bíblia que a gente veio usando no Brasil e ainda usa e em Portugal também. Qual é a origem dela? Quando eu nasci, aqui em Portugal, aquilo que era mais frequente que as pessoas católicas lerem seria uma tradução para português da versão latina da Bíblia, feita por São Jerónimo no século IV, a chamada Vulgata, que era a tradução, enfim, que era a versão da Bíblia que os católicos aceitavam como teologicamente válida e canónica, aí diferente dos protestantes que no século XVI começaram essa grande revolução na leitura da Bíblia, que foi voltar ao texto hebraico do Antigo Testamento. Portanto, diremos que os protestantes deram esse primeiro passo tão importante há 500 anos, já que celebramos este ano os 500 anos da Reforma Protestante, no final de outubro. No.
católicos ficaram ainda muito ligados à sua Bíblia tradicional na versão latina e só no século XX, finais do século XX, é que começaram a abrir um pouco essa perspectiva e atualmente as Bíblias católicas seguem, pelo menos em termos das línguas a partir das quais são traduzidas, seguem esse mesmo modelo da Bíblia protestante. É interessante pensar que a Bíblia são várias Bíblias, na verdade, sim, né? Sim, consoante a maneira como nós olharmos historicamente para, sobretudo é a questão do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento é igual para todas as denominações cristãs, são sempre aqueles 27 livros, foram escritos em grego, não há aí muito que variar. Em relação ao Antigo Testamento, é que as diferentes pessoas que professam as religiões que daí nasceram, quer falemos em judeus que têm o seu Antigo Testamento, que é diferente dos Antigos Testamentos cristãos, aí é um pouco, abre-se aí de facto um campo muito, muito interessante de análise. É uma das razões pelas quais eu considero a Bíblia um livro tão fascinante e, enfim, um livro aberto, como é o título do meu livro, porque é um livro que permite muitas leituras e deve estar aberto porque devemos lê-lo. Com essa sua leitura não comprometida, você aponta algumas coisas. Por exemplo, que muito do que foi escrito nos evangelhos foi posto ali para confirmar o que estava nas antigas escrituras, para confirmar profecias. Um exemplo seria o nascimento de Jesus em Belém, não é? Isso é uma das questões que se levantam quando nós comparamos os 4 evangelhos e vemos a maneira como, em alguns deles, sobretudo talvez em Mateus e em Lucas, a biografia de Jesus, a vida de Jesus, é narrada de modo a estar, enfim, compatibilizada com profecias que, enfim, estão no Antigo Testamento e o caso do nascimento em Belém é um exemplo, a questão do nascimento de Virgem também é outro exemplo muito célebre, e é a tal questão de o texto grego e do texto hebraico terem uma palavra que é um pouco diferente. Quando nós lemos essa passagem de Isaías na forma hebraica, temos que a mulher jovem terá no ventre e parturirá um filho, isto na versão hebraica, e na versão grega lê-se a virgem terá no ventre e parturirá um filho. E claramente os primeiros cristãos, ligados como estavam ao texto grego do Antigo Testamento, leram aquela frase e pensaram, pronto, claro que a mãe do Salvador, a mãe de Jesus Cristo, terá de ser esta virgem que está aqui referida no texto grego do Antigo Testamento, mas ela não está no texto hebraico. É um caso aí muito curioso. Tem uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro do Frederico, que é quando ele fala da referência a irmãos de Jesus, isso nos 4 evangelhos. E ele diz que a palavra em grego que é usada não dá margem à dúvida, não é uma figuração, não está se falando de outros seres humanos, de amigos, de primos, seriam irmãos mesmo, né? Sim, a palavra grega adelphos, não é? Portanto, significa irmão. É uma palavra cujo sentido é irmão que tem a mesma mãe. Portanto, nem sequer admite outra possibilidade, não é? Essa questão, claro, para um historiador não tem qualquer problema, não é? Portanto, que Jesus tinha irmãos e irmãs, isso também é referido nos Evangelhos, mas, sobretudo, a partir do século IV, quando se começou a fixar muito a doutrina da virgindade perpétua de Maria, portanto, quando isso começou a entrar muito na teologia católica, houve uma tentativa de ler esse termo como significando primo ou parente próximo ou qualquer coisa, porque não se queria admitir que do casamento de Maria e de José tivessem nascido filhos ou filhas que fossem irmãos e irmãs reais de Jesus, porque isso punha em causa essa doutrina da virgindade perpétua de Maria. O Frederico Lourenço diz que ler os evangelhos traduzidos é como ver em preto e branco um filme que foi rodado para ser visto colorido, porque a gente perde muita nuance, muita sutileza. E tem um exemplo que diz respeito ao Pai Nosso, que a gente considera ali ponto pacífico. A oração do Pai Nosso, todo mundo conhece, até quem não é católico. Só que não é bem assim. Você fala
em diferenças, por exemplo, no uso do verbo. O imperativo em grego tem duas formas, não é isso? O que é curioso em relação ao Pai Nosso é que aparecem duas versões do Pai Nosso no Novo Testamento. Uma no Evangelho de Mateus e outra no Evangelho de Lucas. E os verbos são conjugados diferentemente nas duas versões do Pai Nosso. Num caso, com a ideia da ação contínua e, no outro caso, da ideia da ação imediata. Portanto, o dar o pão de cada dia, portanto, dar agora, já hoje, ou então de dar continuamente ao longo da vida. Vamos para o Antigo Testamento. Vamos falar de sexo, na verdade, olha só. O Cântico dos Cânticos. Primeiro tem uma questão de tradução, que a gente se habituou a sou negra mais bela ou sou morena mais bela, e você diz que, na verdade, sou negra e bela. Não tem nada adversativo ali. Não. Depois que você diz que os estudiosos da Bíblia, durante séculos, tentaram ver ali uma metáfora, né? Algo que fale do amor de Jesus ou o Senhor ou por aí vai, e você diz que não, uma antologia de versos eróticos. Sim, eu penso que se analisarmos historicamente o Cântico dos Cânticos e se compararmos esse texto com muitos outros textos congêneres que nós conhecemos do Próximo Oriente, noutras línguas que não o hebraico, nós vemos, enfim, necessariamente que aquele tipo de texto é um texto de feição talvez nupcial, não é? Matrimonial, que celebra, enfim, a união de um homem e de uma mulher. É um grande enigma como é que aquele texto entrou dentro da Bíblia e como depois se fez dele a interpretação cristã que dele é feita, portanto, ou de imaginar a noiva como representando a Igreja e o noivo como representando Jesus, ou fazendo uma série de interpretações alegóricas desse género. Mas nessa questão da tradução, de facto, é algo que me surpreende muito de ver que na tradução latina católica que foi feita no século IV, essa expressão, não é, sou negra e bela, que é a noiva que fala, e o noivo é branco, também é uma questão que as pessoas não gostam muito de olhar para esse pormenor do Cântico dos Cânticos, é que o noivo é branco e a noiva é negra. E se nós pensarmos enfim, naquelas igrejas fundamentalistas dos Estados Unidos que até muito recentemente defenderam a proibição de casamento misto entre pessoas das duas raças, enfim, está na Bíblia que uma pessoa branca e uma pessoa negra podem casar, está no Antigo Testamento. O Cântico dos Cânticos, ele tem a autoria atribuída ao rei Salomão, filho do rei Davi de Israel, e Salomão também teria escrito Eclesiastes, que é muito conhecido, muito bonito. Ele tem aquele trecho, para tudo há um momento e um tempo para cada coisa que se deseja debaixo do céu, tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para chorar, tempo para rir, por aí vai. E você associa o Eclesiastes a, olha só, Schopenhauer. Eu vejo, sobretudo, essa relação na filosofia pessimista que nós lemos tanto no Eclesiastes como também na filosofia de Schopenhauer, no seu grande livro O Mundo como Vontade e Representação, a ideia de que a existência humana é vã, não é? Portanto, porque é em vão. Portanto, essa famosa expressão também, vaidade das vaidades, o que essa palavra significa é mesmo algo que é vão, algo que não serve de nada. É como se a existência humana não servisse de nada. E no texto de Eclesiastes acaba por ser extremamente interessante a atribuição a Salomão, portanto, alguém, o rei, que teve todo o poder, que teve toda a riqueza, teve cavalos, teve palácios, teve tudo o que simbolizava a riqueza e o poder e, afinal, olha à sua volta e faz equivaler a vida humana a nada, tal como Schopenhauer, muitos séculos mais tarde, faria também, que é a famosa conclusão do seu livro, que toda a existência que nós vemos à nossa volta, o Sol, as estrelas, tudo, equivale a nada, é a palavra que ele usa. Eu queria falar dessa fusão entre uma fé
judaica num Deus único e uma ideia de racionalidade grega, de universalidade, que é algo diferente daquilo de que trata o judaísmo, que se fundem numa coisa nova. Tem um filósofo brasileiro, o Márcio Tavares do Amaral, que faz um estudo muito interessante disso e está publicando aí uma história da filosofia ocidental. E ele parte exatamente disso, dessa novidade, até filosófica, que surge com o cristianismo e que, na verdade, nos estruturou enquanto civilização ocidental, né? Sim. Eu penso que essa fusão se deu um bocadinho mais tarde do que o primeiro século do cristianismo. A fusão cristianismo-judaísmo já começa aí, mas a componente da racionalidade grega e de todo o contributo da filosofia grega, penso que vai entrar mais a partir do século III, século IV depois de Cristo. Aí, de facto, os filósofos e os teólogos, os pensadores cristãos, Santo Agostinho é um exemplo muito óbvio, tentam incorporar na sua visão daquilo que é o cristianismo o melhor, segundo eles, da filosofia grega, portanto, sobretudo Platão e outros filósofos assim, que ajudam muito a estruturar e a alicerçar a teologia cristã, porque o cristianismo foi um movimento que nasceu inicialmente sem teologia, digamos assim. O que nós lemos no Novo Testamento ainda estamos quase no grau zero da teologia. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança ou foi o contrário? Pois isso depende de quem dá a resposta, não é? Um historiador ateu, e eu não sou ateu, portanto, enfim, um historiador mais objetivo, talvez pudesse falar dessa questão de o homem ter a tendência para criar Deus à imagem daquilo que consegue conceber. E é uma das razões pelas quais eu digo sempre que acredito em Deus, mas não sei explicar porquê, e que é uma crença irracional, porque eu não consigo de forma racional explicar aquilo que eu acho que possa ser Deus, nem a razão pela qual eu acredito em Deus. Claro que a resposta da fé será, com certeza, que se está na Bíblia que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, é o que vale, é isso. Mas já os filósofos gregos já estavam muito conscientes desse problema, e há um filósofo anterior a Platão que tem um fragmento muito célebre que diz que se os leões pudessem, enfim, criar deuses, criariam deuses à imagem de leões; se os bois criassem deuses, criariam deuses à imagem de bois. Isto para relativizar essa ideia, enfim, antropomórfica de Deus, que é muita tendência da nossa tradição ocidental, mas que, se nós olharmos para o Oriente, vamos ver religiões em que, enfim, a crença se afasta muito dessa representação antropomórfica. E para você, como agnóstico, Deus é o da Bíblia ou não, caso ele exista? Muitas vezes o Deus da Bíblia parece-me ser um Deus em que é difícil acreditar. Eu tenho muita dificuldade em acreditar no Deus que faz muitas das coisas que Deus aqui é representado como fazendo e que aprova muitas das coisas que Deus aprova. Acho que a Bíblia nos dá uma intuição, eventualmente, de outras facetas de Deus, e que encontramos, enfim, a Bíblia grega tem 80 livros, portanto, nem todos os livros nos dão a mesma imagem de Deus. Alguns deles dão-nos uma imagem de Deus com que eu consigo, enfim, que eu respondo positivamente, e outros definitivamente não. Qual é a diferença fundamental entre a tragédia grega e a tragédia de Jesus? Eu diria que, no caso da tragédia grega, as pessoas sofrem factos trágicos por sua própria culpa. Porque, mesmo que essa culpa não seja voluntária, mas é um bocado aquela lógica de as pessoas têm sempre de enfrentar as consequências dos seus atos e as coisas terríveis que acontecem, as mortes, tudo, é em consequência disso. A tragédia de Jesus é uma tragédia absolutamente contrária a isso. É a tragédia, enfim, é a morte de alguém
que não teve culpa de nada, ou seja, não fez nada que merecesse o castigo que acabou por ter. E quando nós pensamos nesses grandes heróis da tragédia grega, vemos que, mesmo que involuntariamente, não é? Hércules matou os filhos todos, mas involuntariamente, mas claro, isso é um ato terrível e tem de ter consequências óbvias. Os filhos e a mulher e a família, num momento de loucura em que não sabia o que estava a fazer. O caso de Jesus, não é? Vemos a narrativa de alguém que nunca em nenhum momento faz qualquer coisa que merecesse esse fim trágico, esse castigo terrível que ele teve de sofrer. É um espelho também quase assustador do que é a vida humana. Você traduziu a Ilíada e a Odisseia, e a gente tem ali em Ulisses aquele personagem talvez fundador dessa trajetória, dessa jornada do herói que retorna depois de uma experiência absolutamente transformadora, no caso a Guerra de Troia. Jesus também tem essa jornada do herói, digamos assim? Não tem da mesma maneira. Tem aquilo que nós podíamos talvez aproximar, seria os 40 dias no deserto, esse jejum de 40 dias. E eu penso que esse episódio é mostrado pelos evangelistas como sendo um momento de transformação também. Curiosamente, quando eu leio a Odisseia, a minha sensação é que Ulisses, por muitas coisas que ele tenha sofrido, ele não está tão apto a se transformar quanto nós poderíamos pensar, porque o Ulisses da Odisseia, do princípio até ao fim, é sempre a mesma personagem, sempre com as mesmas características. Quando me perguntam muitas vezes, então, qual é o seu herói preferido da literatura grega? É Jesus Cristo, é fácil, porque está num texto que foi escrito em grego, que é o Novo Testamento, e acho uma figura muito mais interessante do que qualquer uma das figuras da tragédia ou da epopeia gregas antigas. É mais apelativa, mais interessante, mais complexa também. Isso é a tarefa da minha vida e quando eu acabar a tradução da Bíblia, uma das coisas que eu quero mesmo fazer é escrever um livro sobre Jesus. Vai ser o meu grande projeto depois desta empreitada, como nós dizemos em Portugal, de tradução da Bíblia. E aí faremos outra entrevista. Obrigado. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, Clara. Foi um prazer muito grande. Prazer, Agora obrigado. você autografa para mim. Sim.